Oi, meninas, o Zé vai fazer uma live agora, se vocês quiserem assistir e quiser pintar, uma natureza colorida, lindíssima. Eu tenho desenho para quem quiser. Aí já tá, acho que já tá ao vivo já. Você já compartilhou no Família da Arte? Não, a Mônica tá sem internet, ela não compartilhou com ninguém. Será que tá ao vivo mesmo? Vê lá. Se tá ao vivo, vê se tá ao vivo, vê se tá. Vê se tem som, se tem tudo. Tá ao vivo, tem som. E já tem 6 pessoas aqui. A Rosemary Luquemberg. Boa noite, professor Zé Arantes. Boa noite. Boa noite. Então, hoje a Mônica não compartilhou com ninguém. Desculpa, gente. De repente me deu uma alergia. Ela. Tem uma coisa errada aqui. A Mônica tá lá. Aonde? Ué? No YouTube. Olha lá. Por que não quer coisar? Ajustar a tela. Estranho. Pera aí, pessoal, tô ajeitando aqui. Tem passarinho já. Aí. Então é isso, gente. Vamos partir para pintança. Tá ligado aqui o microfone aqui do televisão. Partir para a pintança. Nós vamos fazer aqui uma natureza morta, que eu chamo de natureza colhida, porque morta fica muito esquisito, né? Então nós vamos começar pelo fundão aqui, né? Vamos usar aqui um pincelão áspero, não ásperão ranhando, né? Pincel firme, sim. Tem um maior aqui, ó. É. Reginaldo da Rocha, você gosta desse tema? Eu amo também. Rosana Rios, boa noite. Obrigada pelo like. Leise Martins, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que tenhamos uma live muito agradável. Isso aí. Então já começando com preto aqui. Azul da Prússia. Credo, que dureza. Azul da Prússia. Oi, Iraí, boa noite. Que bom você aqui. Alexandre, boa noite. Boa noite, meu povo. Deixa eu primeiro achar tinta, porque aqui é assim. O gostoso é chegar aqui e curar tinta. Chegar tiver tudo aqui, não tem graça nenhuma. Tem dicas importantes hoje. Fazer sair tinta. O Zé tem que trazer um martelo para bater no spot de tinta dele para poder sair. Rapaz, eu não sei qual o mistério do amarelo, gente. Sempre tá faltando. Você pode comprar amarelo, tudo,
todo dia que Ô, vai Zé, estar sempre faltando. mete o cabinho do pincel, Zé. Zé. Não, vai sair, ó. Aqui, ó. Ah. Boa noite, Raquel. Que bom que você gosta de estar com a gente. Pronto. Amarelo. Daqui Chegou a até pouco ele tá cansado só de espremer as tintas. Amarelo pode ser o amarelo de ouro, amarelo de cádmio ou amarelo limão até. Agora nós vamos usar aqui o vermelho. Ó, Zé, você tem que botar o Zé Ruela pra dançar. Olha o comentário da Antônia. Antônio Oliveira, meu nome é Antônio, adoro ver as suas pinturas. Você é um excelente pintor, eu te admiro. Obrigado, Antônia. O pintor ficou feliz. Vai até colocar o Zé Ruela para comemorar, né, Val? Bote o Zé Ruela para comemorar. Sueli Carvalho, boa noite. Val, Zé, Deus abençoe vocês. Amém. Seja bem-vinda, Sueli. Deixem joinha pro Zé, compartilhem a live com os colegas com Ué? as colegas e os colegos. Tá esquisito meu negócio, hoje toda hora sai fora da... Aí, Pois é. tá estranho o negócio aqui. Tá estranho. Essa pintura promete. Então é isso, gente. Vamos pôr agora o vermelho. Não, aqui não. Cadê o teu celular? Vamos pegar esse vermelhão aqui mesmo, ó. Aqui, que é o vermelho Francês. de chinês. cádmio. Ah, Vermelho de cádmio. Então nós temos aqui as três cores primárias e o preto. Nós vamos usar só essa cor aqui, ó. Então, gente, o meu objetivo meu é fazer com que vocês aprendam a misturar cor. Então, por isso que eu sempre estou usando as 4 cores só. Que a gente pode até fazer só com 3, que a gente consegue fazer tudo. Mas eu prefiro usar o preto também, porque senão eu vou complicar a vida de vocês, né? Então vamos que vamos. Vamos começar pelo fundão. Fundão. Vou fazer um fundão meio azul queimadão. Ah, é o branco também. Rapaz. Tem que ter o branco também, gente. Esqueci disso. É 4 cores com o branco. 5 se quiser com preto, né? Mas quem não quiser... Porque o branco é o que vai clarear, né? A gente tem que ter ele. Então, vamos lá. Azulão. Nós vamos pegar esse azul da Prússia, misturar com um pouco de branco. E vamos fazer aqui um azul claro. Mais um azul claro, mas assim, ó, mesclado. A gente não vai aí... Puxa vida, hein? Sem o querosene vai ser difícil, hein? A gente vai mesclar. Irene Tancon, boa noite, professor. Boa noite, Irene. Boa noite. Wilson Donizete Alcântara, boa noite, professor. Boa E noite. família, parabéns pela qualidade. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Donizete. Como é que é mesmo? Silson. Obrigado, Silson Donizete. Ó, gente, nós vamos fazer um fundo aqui, ó. Eu coloquei molhei o pincel um pouquinho no solvente, só para lubrificar um pouquinho a tela. É porque eu vou voltar agora com a tinta pura aqui, ó. Porque eu tô só com querosene aqui, sem querosene, né? E eu achei um pouquinho aqui. Então nós vamos fazer um fundo assim, ó, chamuscado. Nós não vamos fazer um fundo lisinho, não. Nós não vamos fazer aquele fundo assim que fica lisinho, não. É uma parede pintada de azul, assim, bem antigo. Júnior Silva, boa noite, aqui de Arame, Maranhão. Ô, Júnior, um abraço. Obrigado, meu amigo, pela presença aí. Deixa eu colocar um calcinho aqui, que a tela tá
Sueli gostou do desenho? Daqui a pouco eu vou botar nos grupos. Quem quiser pintar esse desenho, ó, eu vou postar. Oi, Savinho, boa noite. Tudo de bom pra você. Que bom que você tá aqui. Obrigado, Savinho, pela presença. Ó, só que também a gente não vai deixar assim só azulzinho, não. Nós vamos dar uma misturada de cor, assim, pra dar uma... A gente vai pintar, fazer um fundo assim meio rústico, assim, não com tanta... É porque esse... Sabe por que que eu vou fazer? Eu vou explicar tudinho. Sabe por que que eu vou fazer esse fundo meio mesclado, assim, sem talizinho? Porque é uma grande área de espaço sem nada, né? Sem conteúdo. Então a gente vai suprir essa falta de conteúdo com trabalhando o fundo da tela, fazendo com que a tela tenha assim variedades, né, de pinceladas, né, assim, para não ficar aquela coisa vazio demais, entenderam? Porque tem essa pintura aqui, ela é assim mesmo, a gente quer que fique assim mesmo, parecendo só um pouco aqui, bastante fundo, só que daí tem esse problema, né, que eu falei. E para suprir isso aí, a gente vai fazer o fundo assim, ó, pincelada, para lá e para cá. A gente vai dar uma misturadinha com preto, para não deixar tão azul. Em alguns lugares, principalmente aqui embaixo, né, porque aqui é onde o lugar, né, fica mais escondido, né, tem menos luzes. Oi, Iraí. Não, só semana que vem, porque ele vai pintar. Eu aviso no grupo, tá bom? Amanhã nós vamos estar cuidando da minha viagem. Eu vou sair daqui umas 11 horas da noite. Aí não vai ter live amanhã. Vila, boa noite, professor Ival, boa noite. Jocélia, boa noite. Sueli Oliveira, boa noite. Obrigado, Sueli, pela presença. Lélia Camargo, boa noite, Zé Val, Deus abençoe vocês. Você também, meu anjo, boa noite, Deus abençoe também. Ó, barulhinho do pincel, hein? Se não tiver barulhinho do pincel, não tem graça, né? Um dia você vai ver, Dominguinho. O que quer ver? A gente de pertinho. Ah! Esse domingo. Um dia você vai ver, Dominguinhos, a gente de pertinho. Tá bom? Mas que coisa, cara, tá tudo dancento hoje. Ó, nós vamos fazer aqui como eu falei, um fundo com pinceladas para lá e para cá. Eu imaginava, Zé, assim, uma parede azul com a pintura bem envelhecida. Não, a gente vai fazer um fundo neutro. Não se sabe se é uma parede, se é um... Tá bom. Aí em alguns lugares assim, a gente vai dar uns toques mais escuros. Vamos tocar o pincel agora, né? Que agora é a hora de a gente fazer um pouquinho mais de detalhe. A gente vai colocar um pouquinho de preto para dar aquela queimadinha na tinta. Para a tinta não ficar assim tão preto, azul escuro, né? Vai. É verdade, Sueli. O cenário parece aquelas peças antigas. É isso mesmo. Antônia, boa noite. Deus abençoe você e a Val. As pinturas da Val também são lindas. A mão de vocês são abençoadas. Obrigado pelas palavras agradáveis. Nós somos abençoados em ter vocês com tanto carinho com a gente. Então nós já estamos tendo aqui nosso fundo meio mesclado. Vou dar um pouquinho de toque de vermelho para dar uma misturada, né? Quem quiser fazer com a espátula esse fundo aqui pode fazer, bonito.
Um dia nós vamos fazer um espatulado aqui. Obrigada, Antônio, por gostar da minha arte também, viu? Vocês entenderam então por que a gente está fazendo um fundão meio mesclado, né? Eu deitei, Zé. É, Tá vai. aparecendo na janelinha? Tá, mas tá tão pequenininho que a turma não vai nem saber que você Na deitou. televisão o pessoal vê. Ó, ninguém vai saber que você deitou lá não, Eu viu? sei, porque eu tô cansada. Só eu que vou saber que você deitou. Tá lindo, Zé, o fundo já. Já quero ver. Eu acho que esse você consegue fazer todinho, né? Não sei, vamos ver. Agora vamos partir para esse potão aqui. Esse potão, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o vermelho, misturar ele nesse azul da Prússia, ó. E vou fazer puro aqui, vai ficar como se fosse, quase parece que é preto, né? Mas não é. Fundão, pouca tinta, né? Como eu sempre falo. Azul da Prússia, pode ser azul fitocianina. Misturado com um pouco de vermelho. Para o azul ficar pendendo um pouco para roxo. Vai ficar parecendo deixa eu ver se não relei no preto, não. Não. Vai ficar parecendo um preto até, mas não é preto, é azul escuro. É azul escuro. Aí a gente vai pegar. Não, eu coloquei no preto. Será? Eu tô ficando doido ou não? Não, tá certo. Agora a gente vai pegar o branco e vamos dar uma clareadinha aqui, ó. Mas assim, ó, não muito liso. Vamos fazer uma pintura um pouquinho mais rústica. Nós não vamos alisar muito. É uma pintura mais rústica, mas não significa que não vai que nós vamos fazer errado. Nós vamos ter que fazer perspectiva, nós vamos ter que fazer tudo certinho. Essa cor vai descer aqui. Eu tô sem o querosene. Agora a gente vai trazer o azul aqui de novo. Fazer a sombra, não fazer a luz tá daqui assim. E como a luz vai estar assim, então evidentemente essas partes aqui vão estar tudo escuro. E a gente vai misturar sempre um pouquinho de vermelho nessa tinta. Fazer uma cor um pouquinho mais clara aqui, ó. Meio termo, né? Ó. Pra gente colocar aqui, ó. Então é uma pintura um pouquinho rústica. Ela não é tão lisinha. Então é assim, azul puro aqui, um pouquinho de vermelho. Depois põe um pouquinho de branco para clarear, para fazer uma cor meio termo. E daí põe um pouquinho ainda mais de claro aqui, mas só um pouquinho. Porque ela ainda tem que manter mais escuro do que o fundo lá. E vem aqui. Até nem precisa quase que clarear mais. Quase que a mesma cor. E vem fazendo essa parte aqui. E depois a gente vai pegar um pincel menor.
Vamos ver se esse aqui vai dar. A gente vai pegar um pincel menor, um pouquinho de... Vai misturar aí um azul puro daí aqui com branco. Deixar bem clarinho assim, ó. E nós vamos dar uns toques nos pontos culminantes, que é esses pontos aqui, né, de essa quina, né? Daí nós vamos dar uma iluminada nessa quina para fazer aí uma evidenciar, né, o ponto de luz. Minha filha, entra aí, mano. Não, tá muito frio. Vou fazer a cara dela. Aqui dentro tá Bota quente. café, neném. Vem cá. Ó, minha filha chegou aqui. Ó. Ela viu eu reclamando do querosene. Pode tomar de noite, né? Eu também assim, filha. Tá bom. Tchau. Tchau, mano. Obrigado, meu amor. Então, gente, ó, nós já temos aqui o basicão. Ó, pode ver que eu tô dando pincelada assim, ó, cutucando, porque eu quero que fique rústica a pintura. Não quero fazer aquele risco perfeitinho, sabe? Ó. Olha que sorte. Agora não tem mais. Agora não posso mais fazer de conta que ficou feio porque não tinha querosene. Que a minha filha trouxe o querosene. Acabou, desculpa. E agora? Ó, umas pinceladinhas, ó. Um pouquinho rústico. Mas embora seja rústico, ela tem que estar com luz, com sombra, tem que estar seguindo a regra, né? E aqui também, ó. Esquininha. E ali eu vou fazer inventar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho mais vermelhadinho. E um pouquinho de claro. Vou fazer uma corzinha diferenciada nessa parte de cá, assim, ó. Aonde que ela estava? Em casa. Ela veio só para trazer o querosene? Foi para você, meu amor. Rapaz. Agora a gente vai pegar um branco purinho e vamos dar um toque de luz, assim, ó. Mas é, como eu falei, tudo meio rústico, assim. Vocês entenderam? Sabe aquele ponto culminante, assim, onde a luz pegou mesmo, assim, tá? É isso. Aí a gente vai pegar aí o pincel durinho e vamos dar umas pinceladas meias para dar umas pastifadinhas assim, né? O objetivo é que não deixar nada tão lisinho. Tô deixando o Zé explicar direitinho pra você. Por isso que eu tô quietinha. Você tá gostando, Val, da nossa pintança? Tá lindo demais. Aí nós já temos um pote aí. Agora eu vou fazer uns lancezinhos assim, ó. Pra gente envelhecer, né? Essa cena aqui, né? Ficar fazendo de conta que é uma coisa bem meia rústica, assim, meio cheio de... Sabe aquelas prateleiras assim de sítio, assim, que tem até teia de aranha. Tem até teia de aranha na hora que abre, assim, tem até teia de aranha. Você já viu, Val? Uhum. É dessa. Tá, nós já temos aqui o potão aqui, meio caminho andado. Só vou endireitar aqui que esse troço aqui parece que não tá muito certo, ó. Quando eu olho lá no monitor, daí a gente percebe melhor. Agora eu vou fazer o seguinte.
Agora eu vou pegar o querosene que a minha filha trouxe aqui. Vou pôr no pote aqui. Tem um pote limpo, né? Tem lá pra trás ali, ó. Não tem? Não, tem uma sacolinha aqui que tem pote. Aonde? Eu vou pegar aqui. Pode ficar aí. Tomara que esse querosene não derreta. Opa, tomara que não derreta, né? Aí, tem pote. Ui. Agora sim. Agora nós temos que pintar. Porque agora tem querosene. Agora nós vamos colocar aqui fazer a maçã. Vamos colocar as cores. Depois a gente vem fazendo detalhes, né? Deixa eu pegar o meu panão velho aqui. Não é difícil fazer não, gente. Esse quadro aqui é um dos mais fáceis. É um dos mais fáceis. A gente vai pegar agora o amarelo purinho. Um pouquinho a tinta. Nós vamos cobrir nós vamos cobrir essa maçã aqui de amarelo. Então vamos dar uma reladinha no vermelho para esse amarelo ficar um pouquinho laranjadinho. Não vamos usar muita tinta não. Deixa eu limpar o pincel bem limpinho porque tá querendo ficar verde. Tem um gato porcando na raçãozinha aí, né, Val? Olha, a gente vai passar um amarelinho em toda essa maçã. Não que a maçã vai ser amarela. Logo vocês vão entender qual é o objetivo disso. Boa noite, Rosana. Rosana Vaz. Tia Paula, boa noite. Zé, estou vendo sua pintura na TV. Que legal. Olha que bacana. Fica grande, né, tia? Obrigado, tia, Tá pela... travando, gente? Ah, mas que suco. Vai começar com isso de novo? Tá travando pra você, Val? Eu abri agora. Eu tava compartilhando. Não tá. Tá travando pra todo mundo aí? Boa noite, Silvana Martins. O Domingo disse que tá travando. Mas às vezes pode ser a internet deles, né, Val? Pode ser. Se estiver travando para todo mundo, daí é a transmissão. Agora, se estiver travando só para um ou para outro, daí porque é a internet deles. É, tá travando sim. Ah, mas aí não dá, né? Mas Boa por que tá noite, travando? Alicélia. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mas tá travando muito, Val? Tá. Ah, não. A gente fica triste, né? Não, se estiver travando, aí eu paro de pintar. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Tá configurado no jeito mais leve possível. Eu vou parar, Val. Vê aí, deixa eu ver aí. Ó, gente, se estiver travando, eu vou parar. Eu não quero pintar travando, não. É ruim demais. Você faz com tanto empenho, capricha ali das pessoas e trava. Aí não, né? Parece que parou. Ó, gente, agora eu venho aqui com vermelho. Colocando nas bordas, né? Então a gente... Nossa, a gente vem... Quer fazer as coisas bonitinhas. Vermelho. O
depois que o computador deu problema. Pois é, nunca. Antes a gente fazia até com aquele computadorzinho reba lá e funcionava. Ó, a gente vem colocando vermelho. Parece que parou. Elias, pra mim não tá travando, ó, diz que não tá travando pra ele. Para não, Zé, tá normal. Cheguei de novo. Amônia. Ô, Mônica, e daí? Tá travando mesmo? Se estiver travando, nós vamos cancelar nossa live. Não, tá bom. Eu não Uma gosto que. travadinha pequenininha que Eu peguei birra de travação. Peguei birra de travamento. Olha, a gente vai fazer o vermelho, depois a gente vai colocar uns risquinhos de vermelho, né? Só que a pincelada tem que ser no sentido do volume da maçã, ó. Vai ficar riscadinho. Aqui também. Parou mesmo, Val? Parou. O pessoal tá pedindo pra não cancelar, não. Adriana Sartori, cancela não, que eu tô indo ver na TV. Tá bom. Mas... Elisete, boa noite. É normal travar quando a live é ao vivo. Não cancele, não. Mas... Simone Bergamo, boa noite. Aqui em São Paulo tá normal. A mãe disse que não tá travando lá. Ah, então vai ver que tá travando só em algum lugar. Ele disse que não tá. Ou então eles estão falando isso pra mim não... Parou de travar. Estão falando isso pra mim não parar. Não, parou mesmo, eu tô assistindo. Tô brincando. Eu tô purganteando. Olha, então agora a gente vai fazer aqui um... A gente para até de explicar quando a gente vê que tá travando, porque a gente sabe que a gente fica desmotivado, não é, Val? É. Olha, gente, ó. A gente vai fazer o escurão em volta da maçã. Aqui lá na tela tá meio esticado um pouquinho. Mas não é esticado. Porque eu estiquei um pouquinho lá. Né, Val? Uhum. Então eu vou esticar aqui para ajustar lá, ó. Um pouquinho. Tô colocando só a tinta. A gente ainda não tá fazendo acabamento nenhum. Tá bom o pincelzinho que eu te dei? Tá, tô usando ele agora. Ele é maravilhoso. É que eu tenho ele com o cabinho mais curto. É. Uhum. Ó, a gente vai fazer uma folhinha meio dobrada aqui, meia. Lembrando que eu tô colocando a tinta por enquanto. A gente não tá ainda fazendo acabamento. É só o reboco primeiro. Primeiro, não, é só tijolo. Depois que nós vamos fazer o reboco. É, depois parece que não trava, né? Não, eu live travando não quero mais. Se travar, eu paro. Tá travando não, menino. Eu esqueci que nós estamos ao vivo. Eu esqueci que nós estamos ao vivo e fico tratando o Zé. Tá meio que nem neném, olha só. Iracema Clara. Aqui em Curitiba está normal, ou melhor, dá uma travada, mas já voltou. Deu uma travada, mas já voltou. Então vamos que vamos, né, Iracema? Então é isso, gente. Ó, a gente já coloca a tinta, o fundo, né? Essa cor aqui, ó, é a mistura do amarelo e azul. A gente faz o verde, só que a gente dá uma raladinha nesse vermelho, porque aquele verde não fica tão purinho. Sabe aquele verde, verde bandeira, assim? Não, a gente tem que dar uma misturadinha primeiro, pra ficar normal, né? Feito isso, a gente vai colocar agora a cor
do fundo da... Acho que eu vou terminar essa maçã, que ela tá muito feia, então vão pensar que vai ficar assim, né? Arruma a maçã. Tá, deixa eu limpar o pincel aqui na mesa, pra não pintar aqui, né? Então é assim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai terminar essa maçã, porque se não terminar dá a impressão que ela tá... Feia. Tá feia ela mesmo, não né? vai ficar feia, ela vai ficar linda. Pegar um pincelzinho pequenininho. Vamos fazer os detalhes. Os pinguinhos da maçã. Na hora que você fizer um cafezinho, me diga que eu trouxe uma garrafa pra cá. Tá bom. Sobe, pancinha, vem cá. É a pancinha, você viu? Acompanhar a curva da maçã. Pincel fino, igual a gente vem fazendo uns risquinhos, mas não risco assim. Cutucando assim, porque a maçã ela é cheia de coisinha, né? Engraçado essa maçã. Ó, foi preciso entortar ela aqui pra ficar mais ou menos certo lá, ó. Acredita nisso? É porque a câmera fica um pouco, ela não fica tão de frente. Porque senão a mão da gente, né, fica estragando na frente, tampando. Eu amo pintar maçã. É, Chuva. Eu não gosto muito de pintar morango, mas eu tô devendo isso pra minhas seguidoras. é. Pintar uma passadeira com esse morango bem grande. Ó, gente, agora eu vou pegar, vou fazer um verdinho claro. Ó, um verdinho claro, meio amareladinho assim. E vou passar aqui dentro, aqui, ó. E vou subir espalhando, misturando ele no amarelo, ó. Lembrando que nós não vamos alisar muito a pintura, né? Vamos deixar meia rústica mesmo. Agora a gente vai pegar uma luz, né? Fazer um detalhe de luz. Um brilho. Eu gosto de botar com a pontinha do dedo. É? Ai, No que ponto, lindo. no ponto mais alto, né? Assim, onde que faz aqui o ponto alto do volume. É aqui. Aí, meninas da pintura em tecido, põe amarelo, limão, ou pode ser amarelo limão, amarelo canário, e depois vem com vermelho tomate, vinho, ou púrpura. E aí depois, se deixar bastante amarelo no meio, faz assim, ó, como o Zé tá fazendo com o pincel pequenininho, as pinceladinhas com vermelho para ela ficar assim mariscadinha, né, Zé? É. Dá para fazer isso aí no pano de copa, esse arranjo. Ó, pincelada entrando dentro do buraquinho, ó. Ó, entrando dentro do buraquinho. Sobe a curvinha e entra lá dentro do buraquinho. Sueli tá falando que essas folhas dobradas tá uma perfeição.
Ixi, ainda tá cru ainda a folha, mas obrigado pelo elogio. Já tá bonito, né, Sueli? Ainda bem que eu tenho uma maçã ali pra comer depois. Eu fiquei com vontade agora de comer maçã. É, mano. Ah, tá tão linda. Ainda tá crua a maçã aqui ainda. A gente vai fazer bastante detalhe nela. Vamos dar uma clareadinha nesse verde, em branco. Aqui assim, ó. Aqui também na curva aqui, ó, a gente vai deixar um pouco de luz. Nós não podemos alisar muito porque nós estamos fazendo pintura tudo meio rústica, né? Então se alisar muito uma coisa, ela não vai fazer de conta que não pertence àquela pintura. Então nós temos que deixar tudo meio rústico mesmo. Nós vamos escurecer um pouquinho mais lá no fundo, para a gente deixar mais fundo ainda, né? Isso daqui. Humberto Bagatinho, boa noite. Você Boa conhece? noite, Humberto. Humberto é o nosso amigo. Está sempre nas nossas lives aí. Obrigado, meu amigo Humberto. Um dia eu convidei ele para vir aqui participar um dia ao vivo aqui com nós. Ó, agora a gente vai fazer um caminho. Agora eu vou colocar aqui já a tinta do chão aqui, na mesa, né? Vermelho, azul, amarelo e um pouquinho de preto, né? Vamos fazer aí uma sombrona. Só que nós vamos deixar prevalecer mais o vermelho. Ó, então a gente vai fazer uma sombra agora aqui, escuro, pra gente fazer pra dar impressão, né, de dimensão, profundidade. E à medida que vai afastando, que a luz está assim, à medida que vai afastando, vai clareando. Agora a gente usa só o branco praticamente. Aqui em vermelho, né, para ficar meio na cor de madeira, né? Ó, não podemos esquecer que nós não podemos lisar muito. Nós temos que deixar a pintura assim, ó, pinceladinha. Agora a gente vai pegar fazer uma cor bem escura aqui, misturar com esse vermelho aqui, ó, pra gente fazer a sombra lá, ó. Deixar bem escura essa sombra.
porque é ela que vai dar a profundidade do negócio. Dá uma fundida com sombra com a maçã aqui, ó. Mas nem tanto, né? Peguei, tem um outro pincel porque aquele lá tava muito carregado de tinta. Ó, só pra gente confundir ali um pouquinho, para dar uma integração, né? Depois a gente vai pegar um azul, fazer um azul clarinho, pôr um pouquinho de vermelho. Esse azul clarinho. Só que o vermelho que acabou. Vou pegar outro. Fazer um roxinho, um lilazinho. E a gente vai dar uma nuance de lilás aqui. Obrigada, pessoal. Tá vendo, gente? Um lilás que a gente faz com vermelho e azul. E vem fazendo um toquezinho aqui. Ó, esse toquezinho é o tchan. Aqui também, ó. Aqui no celular também, Mônica. O quê? O brilho das maçãs. O que Tá tem? lindo. Agora vamos trabalhar um pouquinho nessas folhas, né? Então a gente vai fazer a parte de baixo mais escurinha, mais clarinha, né? Clarear um ladinho assim, né? E esse lado aqui, pessoal, aqui, a luz tá assim, então vai pegar uma luz aqui nessa pontinha aqui, ó. Fazer as ondinhas da folha. Tudo meio rústico, sem fazer muito detalhe. Coloquei ali o claro, vou tirar a tinta e dar uma espalhadinha assim, ó. Tá ficando bonito aí no celular, vó? Tá. Aqui a parte de baixo a gente vai... Lembrando, pessoal, que tem lá no... O risco já tá aí, disponível aí. Então tá decidido assim, quando eu fizer natureza morta, flor, qualquer coisa, a gente vai dar o risco. De graça, para todo mundo. E quando eu fizer uma paisagem, qualquer coisa, daí o risco vai ficar lá no Telegram, que é o grupo onde tem rio. Eu dou risco até das lives antigas, tá? Eu posto lá de vez em quando. Então quem quiser participar do grupo do Telegram, nosso grupinho do Telegram já tá com quase 200 pessoas, 170, sei lá o que. Então quem tiver interessado em participar lá, para ganhar os riscos, né? A gente vai dar um toquinho de azul nessas folhas. Um toquinho de azul só
Só para dar para seguir o mesmo padrão. A gente vai dar uns lances assim, de cores diferentes, né? Umas pinceladas mais soltinha, seguindo, claro, né, a luz e a sombra. Ó. Aqui eu vou dar uma. Aqui que tem que eu entortei para ficar certo lá. Então aqui eu vou dar uma luz aqui, ó, bem levezinho. Vamos melhorar um pouquinho agora a maçã é o mais chato, mas o resto também é, né, Val? É que nem a minha amiga lá. Já tô quase aprendendo a fazer rosto. Só tá faltando fazer o olho, aprender a fazer o olho, o nariz, a boca, sobrancelha, As partes mais orelha. Só falta isso. O resto tá fácil. Você sabe quem falou isso? não. A Rosélia. Ah, É. agora sim. Que? Tá linda as maçãs. Ah, então não tava, né? Não, que tava fundão, né? Você disse que ia fazer logo pra ficarem bonitas. Eu tô brincando. Nós estamos fazendo fundão praticamente ainda, mas já dando uma ajeitadinha, né? Pra não ficar. Olha, a Adriana disse que ela não consegue entrar no Telegram, porque eles que tem que pagar. Não, não tem que pagar nada, não. A Mônia acabou de botar o link aí, É. Adriana. Clica no link. A Mônia Arantes. Ela colocou o link. Entra aí, você tenta. Imagina que tem que pagar. Não, tem também. Se quiser pagar, tem uma espécie lá de Telegram diferente. Oi, Facinha. Nossa. Ô, Val, agora é hora de café, né? Agora nós vamos tacar tinta em outros lugares aqui, para nós fazer a tela andar. Dá uns toquinhos aqui de luz, pra gente dar um volume. Sempre assim meio nos toquinhos, na base do toquinho, não é para ficar perfeito. A gente não quer que fique perfeito, mas não queremos que fique errado. É, A Julieta tá aí, ó. cada 5 minutos é um gato porcando nos dentes aqui, nos papazinhos, né, Val? Eles não teve briga hoje aí? Não teve, eu não tô vendo a panique. Ela agora à noite não. Não, Val. Mas é. Vamos lá repartir com o povo, né? Repartir com o povo. Gente, pra vocês, café com leite. Ó, olha, Adriana, a Mônia tá te explicando como é que você tem que fazer. Você tomou já?
Parou de travar mesmo, Val? Uhum. Acho que é por causa do vento, né? Também pode ser. Vamos ver aqui. Agora vamos fazer o fundo dessa panela aqui. Que cor que nós faz a panela? Azul também? Agora vamos fazer isso daqui. Faz azul com um tom de azul mais claro, né? Mas eu acho que eu vou colocar a cor da toalha primeiro, que é mais claro, né, Val? É. Então, pessoal, né, eu vou colocar primeiro a cor da toalha, porque ela é mais clara. Quem que você tá falando? Vamos colocar um roxinho aqui bem clarinho. Azul e vermelho mesmo, né? E branco, né? A gente vai fazer uma cor clarinha pra gente colocar nesse pano aqui. Só que nós não podemos esquecer que a luz está assim, né? Então, a gente tem que fazer uma sombra forte. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar... Deixa eu colocar primeiro as partes de luz. Você vai fazer a tigelinha cobre. De cobre? Uhum. Tá bom, nós vamos fazer cobre. Você quer também de cobre, irmão? Quero. Então vai ser cobre. Não é cobra não que eu vou pintar aqui, é cobre. É, os gatinhos fazem arte. Agora a gente vai fazer uma sombra. Vermelho, azul. É um vaso, atrás é um vaso. Objetos antigos, isso mesmo. Fazer a sombra da tigelinha no pano. Daí a gente já faz também essa parte mais escura aqui do pano. Vou pegar um pincel maior. Pegar o pincelão, pincel castelo, né, Val? Uhum. Ah, gente, perigoso que é. Não é nem 9 ainda. Não. Se não terminar, vai ficar faltando muito pouco. Ativem o sininho, pessoal. Porque o Zé vai fazer essas partes que ficam faltando em vídeos mais curtinhos. Aí quem estiver pintando, aproveite os vídeos para concluir. Esse daqui, quando fica faltando um pouquinho, eu termino em um vídeo. Agora, quando fica faltando bastante, eu termino em outra live. Né, Val? Fazer a sombra. Agora ali a mesa. Vou colocar o amarelinho. Para fazer a cor da mesa novamente.
Lá embaixo tem sombra. Tá bem adiantado, acho que vai dar pra terminar assim. Sei não. Porque tá adiantado, mas ainda tem os acabamentos, né? Que é esse que é o... Olha, gente, aqui agora a gente vai fazer a beirada da mesa. Essa beirada aqui não pode ser uma cor tão mais escura que aquela, porque a gente vai fazer uma outra mais escura aqui ainda. Então ela tem que ser um médio. Uma cor intermediária. Agora um pouco. Ela tem que estar um pouquinho mais escuro do que a parte da superfície da mesa, mas tem que estar, não pode ser tão escuro assim, porque a gente vai fazer um outro mais escuro embaixo ainda. A gente faz uma mistureba entre amarelo e vermelho, para fazer meio que um laranja, só que como o pincel está sujo, né, de escuro, então não precisa nem de relar no escuro, né, ó, já fica a cor que a gente quer. E vem fazendo essa beiradinha aqui, ó. Não tão retinho, porque ainda querendo fazer uma mesa. Sabe aquelas mesonas que é feito com madeira que foi preparada no machado? No facão, na foice? É dessa mesa. Não é mesa comprada na cidade, não, ó. É mesa antigona, velhona, que as pessoas pegavam aquelas peróvalas assim, pegavam o machado e ia picoteando, faziam uma tábua, e dessa tábua eles faziam aí a mesa. É dessa uma. Fica mais vermelho. A Mônica disse que tá adorando esse quadro, pena que não tem espaço na cozinha dela. Ei, Mônia. Será que não tem mesmo? Agora aqui embaixo, então fica bem escondido. Pode ver que eu estou entortando aqui, ó, um pouquinho proposital. Porque como eu falei, é mesa feita no machado. Rústica. É mesa feita no machado. E essa escura aqui, ó, a gente mistura com amarelo e vermelho para dar o laranja, um cor laranjado da mesa. Ó. E aí nós temos a base da mesa. Ó, propositalmente eu vou fazer uns picotinhos assim, porque a mesona aqui ela tem que estar bem rústica para fazer, para combinar aí com o resto do quadro. Agora eu vou pegar o pincelzinho fininho, vou pegar essa cor aqui que nós usamos na mesa, misturar com branco, fazer uma cor clarinha. E nesses pico que eu fiz aqui, ó, a luz está assim, então a gente vai fazer uma leve de uma luminosidade nas partes de lado do detalhe. Como é que eu falo mesmo? É uns quebradinhos, cortinhos. Marcas do tempo. É. E aí, nós vamos fazer assim uns detalhes na mesa, assim, uns buracos, porque de tanta turma picar as coisas ali, cortar, provavelmente eles danificaram essa mesa. Ela não é uma mesa lisinha mais. Então nós vamos fazer assim umas falhas na mesa, assim. A Adriana conseguiu entrar no Telegram. Que bom! Conseguiu agora? Sim. Que legal, tá vendo? Então, gente, quem quiser entrar lá, segue o link. Nosso grupo está crescendo e vai crescer bastante. Vai ser bom para quem quiser divulgar seus trabalhos. A gente, quando pode, né? Quando a gente, às vezes dá certo a gente olhar lá e tem alguém mostrando o trabalho, pedindo umas dicas. Eu dou, tenho dado. Mas com certeza, quando juntar muita gente, eu não vou conseguir dar conta de fazer isso, né, Val? É.
Mas assim, por enquanto eu ainda tenho sugerido lá, dado dica, falado pra pessoa se tá bom, se não tá. A Mônica colocou novamente o link, pessoal. Quem quiser entrar. Ó, agora a gente vai dar uns contrastes de luz, sombra, só pra gente deixar a pintura um pouquinho mais forte, assim, né? Só que são uns toques, gente, não precisa alisar. Aqui nós não queremos alisar. Nós queremos que a pintura fique bem soltinha. Tanto é que a gente vai, ó, dar uns pinceladas. Eu achei que ficou muito liso aqui, então a gente vai dar umas mescladas, porque a gente tá tendo que seguir um padrão, que é o padrão das pinceladas sem envolver. Vai cutucando. É, sem envolver. Nossa, por que eu tô tossindo? Não sei, ó. A Sueli Oliveira disse que os passarinhos dão soninho nela. Ô, Sueli. Então, quando você não estiver conseguindo dormir, corre pro canal do Zé. É. Opa. Teve um dia que Val, teve um dia quase que eu fechei a live. Eu fui fechar ali o negócio ali, ó. E confundi o xizinho. Quase que fechei. Cheguei a clicar, só que daí eu não soltei, sabe? Tirei aqui devagarzinho. E foi num dia que eu tava brincando. Falei, eu vou tirar aqui, fazer de conta que caiu a internet. Por fim, quase que aconteceu isso mesmo. Olha, gente, aqui nós não tinha feito ainda a cor da mesa aqui, né? Pra gente fazer aqui, ó. Lá debaixo do pano vai ficar escurinho mesmo. Agora a corzinha mais escurinha. Amarelo, vermelho. Deixando mais amarelo do que vermelho. E vamos fazer a beirada aqui, ó. Quem não quiser fazer mistura, é só trabalhar com branco, marrom, preto. É, eu fico misturando, eu faço a mistura aqui para vocês verem, porque eu quero que vocês aprendam a misturar a tinta, porque a pintura, o certo mesmo é a gente fazer misturando as cores. Agora a gente vai fazer uma sombra aqui embaixo, que é a cor da mesa, deixar mais avermelhadinha. Colocar um pouquinho de escuro, pra gente fazer a sombra ali debaixo da... E fazer aquilo que nós fizemos lá, fazer uns coisinhas aqui, outra ali. Sem alisar muito. Sempre eu tô repetindo, né? Porque nós não queremos alisar demais. Agora, então, nós vamos fazer um... Como é que cobre? Como é que é? Ela disse que fazer de cobra. Cobre. Agora vamos misturar aqui, então, uma cor de laranja. Nem limpei direito o pincel porque eu quero que fique um laranja meio sujo. A Adriana Sartori disse que adora essas mesas. É, Perfeito. ó, um laranja meio sujo. Eu não limpei o pincel de propósito. Eu quero um laranja meio sujo. E essa cor eu vou colocar aqui também, ó, na beirada. Nessa região aqui. Por que que é nessa região aqui? Porque aqui vai ser a luz intensa e aqui vai ser a sombra. Então, aqui vai ser o meio termo. Então eu já vou colocar meio termo aqui. Vou deixar o lado da sombra e da luz preparado já, né? A Nani da Nani
Que pintura maravilhosa, que simpatia. Descobri ontem esse canal. Parabéns. Seja bem-vinda, Nani. Obrigado, Nani. Ó, vou colocar um pouco de verde, porque nós estamos fazendo um cobre. Cobre até uma certa nuance de verde. Aqui é o lado da sombra, né? A gente vai colocar um vermelhão mais misturado aí bastante, né? E esse vermelhão misturado com preto aqui, a gente vai fazer aqui também, ó. Obrigada, Ivone. Como essa tem uma beirada aqui, então essa beirada vai fazer uma sombra nesse sentido aqui, ó. Porque a luz tá assim, né? Então vai fazer essa sombra aqui, ó. Agora a gente vai pegar um pincelzinho pequenininho. Vamos ver se isso aqui vai dar. E a gente vai fazer um laranja aqui misturadinho, queimadinho. Pra gente ir dando aquelas pinceladinhas assim. Sabe aquelas vasilhas que a turma fazia na base da martelada, com cobre? Sabia que era feito assim, Valstacho? Aham. Efeito martelado que a gente fala. É. Vermelho, um pouquinho de amarelo para ficar meio laranjado, né? E a gente vem dando as pinceladas agora, nós não queremos lisinho. Sim. A gente não vai deixar aquela cor tão assanhada, porque nós estamos fazendo uma pintura meia soltinha, né? Meia não tão lisinha. Então não podemos lisar muito não. Pode ver que eu estou colocando aqui para me deixar um pouquinho misturadinho. Não quero que seja tão pura a cor. Batendo no pincel assim, ó. E a gente olha, hein, gente? Acho que é tão difícil. As pinceladas. Não é não. Tudo na base da pinceladinha. Depois se quiser dar uma pincelada amarelo puro assim, ó. Em algum lugar. Oi, Auricélia, tem aí no canal. Pintura de uva verde, de uva roxa, de uva azul. Pega uma corzinha meia verde, ó. Meio esverdeada. E dá uma pincelada assim, ó, meio esverdeada. Porque o cobre, ele tem, como é que fala? Zinabre, Val? De nada.
Um verdinho clarinho. E a gente vem fazendo, que nem a gente fez com a maçã no roxo. Só que agora aqui é no cobre, né? Então a gente dá umas leve nuance de luz, assim, mas puxando um pouquinho. Sabe aquela corzinha assim que. De burro quando foge? Você vai conseguir fazer, Adriano. Vai que vai. Ó, aqui eu exagerei um pouco no verde, mas eu já vou corrigir o erro. Não é erro, né? Um fato de acerto. Muito verde, é só uma nuance. Não, tem o verde mesmo, mas não é tanto. É só Acho que aí nessa quantia ficou bom, né, Val? Ficou. Agora a gente vai pegar uma cor escura, que pode ser o preto, um pouco de vermelho, né, para não ficar preto puro. E vamos fazer a luz não, a sombra do fundo aqui. Acho que ele tá querendo sair, o pano tá tampando. É. Acho que é. Não, ele tá brincando com alguém que tá lá do lado de fora. Olha, gente. Ó, daqui pra um pinico tá um pulinho, né, Val? Nunca me pedi pro Chique assim, não. É tudo nas pinceladinhas, sem alisar. Não podemos alisar. Agora nós vamos fazer a bordinha. A bordinha nós vamos fazer uma luz em cima. Que vai seguir o mesmo padrão de cores, né? Amarelo, vermelho e um pouquinho, o pincel meio sujinho para queimar a tinta. Fazer a bordinha de cima, que é onde vai estar a luz. Não podemos fazer branco também, né? Porque senão vai ficar muito claro. Aí a gente vai pegar um pouquinho de vermelho puro para dar umas pinceladas assim, para a gente dar uma variaçãozinha de cores, para não ficar aquela corzinha sem graça, só de uma cor, né? Pega um preto, mistura aqui para não ficar tão preto assim, e vamos fazer o contraste agora aqui. Nós temos que fazer meio dando pinceladinha assim, sem lisar muito. Ó, batendo assim. Será que nós faz aquele detalhezinho aqui, Val? Não. Não? Eu não tava muito afim mesmo. De fazer aquele coisinha. Então nós temos aqui o como é que é o nome disso aqui? Como é que é o nome disso? É tacho. O tacho de martelado. É isso, Val? Pode ser. Tem um outro nome, mas não tô lembrando. A gente vai dar uns toques de luz na bordinha. Bater no pincel assim, porque nós queremos que a pintura fique
Um pouquinho meio rústica. O negócio é mexer nas coisas. Eles gostam de ficar fuçando as coisas quando a gente tá aqui, né? A Julieta que se diverte. Ela gosta de ficar aqui fazendo arte. Agora vamos começar a fazer mais acabamento, né? Vamos colocar o vermelho com o azul aqui, mais escuro agora, ó. E vamos começar a dar sombra dos tecidos. Só que mais vermelhadinho. A tudo tosse tá tossindo muito, né, Val? Ó. Que zoeira é que é ali? Lá dentro de uma casa. Ela adora ficar aqui. Ó, gente, agora a gente vai fazer as dobrinhas do pano. A faniquita que eu não sei onde que ela tava, ó, isso aqui. Na cozinha, no sofá. Quando? À tarde. Uma hora da noite eu vim pra cá, fui lá pra casa e vim. Hum. Fazer umas leves sombras, né? Não precisa ser tão... Amassar o tecido um pouquinho. É pra não ficar tão... Pra gente fazer de conta que é uma coisa rústica, um pano rústico, né? Você tá gostando, minha flor? Lindo. Cadê meu celular? Você quer pro seu quadro? Ou você quer vender? Cadê, né? Então, quem quiser comprar, ó, Val liberou. Ai. Oi, Fúvia, boa noite. Deixa eu ver aqui. Eu tirei do... Ah, vou fechar isso aqui. Auricélia Confecções, que legal! Gostaria de ver uma pintura de uva verde. Nós já fizemos várias vezes, mas vai ter uma hora que a gente vai fazer, né, Val? De novo, isso. Bati o pincel ali naquela coisinha ali só pra sujar. A gente vai fazer uva verde, a gente vai fazer uva roxa. Ó, gente, agora a gente vai pegar o pincel e nas partes luminosas a gente vai dar umas pinceladas, sim, sem preocupar em ficar muito liso. Eu já vou. Você já vai, minha flor? Já. Ah, eu também acho que já tô quase terminando aqui. Pessoal, tô indo para casa. Uma boa noite para vocês. Obrigado pelo carinho de vocês por aqui com a gente. O Zé vai ficar mais um pouquinho. Né, Zé? É, vou ficar aqui, acho que eu vou terminar. Tá finalizando já. Fiquem até o final. Eu vou lá em casa tomar uma água, ver a novela. Olha, pincelar, lembrando que a pincelada é pouca, não podemos alisar, porque é para seguir a mesma lógica, né, aqui na pintura, né? Nós não queremos que fique lisinho. Eu acho que nem precisa mais do que isso aí no pano, só essas nuances já tá bom. Só vou aqui embaixo que eu vou
reforçar um pouquinho a sombra, ó. Eu sou acostumado a fazer pintura assim, alisando bem, bastante. E agora, como mudei o jeito hoje aqui, então eu tenho que ficar me corrigindo para mim não ficar alisando. E eu tô adorando fazer assim, nesse jeito. A gente tem que fazer de tudo, né? Porque a gente trabalha com isso, tem que agradar todos os tipos de gosto. Então é isso, né? A gente vai agora pegar um pincel macio agora, porque quando tem tinta na tela, pode ser um pincel macio. Deixa eu ver qual, né? Agora a gente vai, mesmo que essa pincelada seja meia espalhada, a gente também não pode deixar riscão de pincel assim feio. A gente tem que colocar estrategicamente nos pontos certos, né? Então a gente vai agora ajeitar isso. Sujar um pouco de branco aqui, ó. E vamos fazer umas mesclas no fundo aqui. Eu já expliquei lá no começo da live por que a gente faz essas mesclas. Eu vou explicar de novo. Então é o seguinte, gente. Aqui eu tenho o conteúdo, né, da pintura e tem esses campos que fica assim vazio. Então se eu fizer um fundo aqui chapado, sem liso, vai ficar assim pesado o quadro. Parece que vai ficar pesado, vai ficar com o peso para baixo. Aqui. E se eu fizer umas pinceladas assim meio manchada, aí sim, aí eu completo o quadro. A visão não fica concentrada aqui. A pessoa que olha aqui, ele vai ter uma visão geral, porque essas pinceladas, essas mesclas aqui, vai complementar, né, o espaço. Quer dizer, vai completar ali o espaço. Vocês entenderam, gente? Por que é importante a gente fazer as pinceladas, as mesclas, deixar aparecer, não alisar? Claro que tem vezes que a gente quer fazer uma pintura que a gente quer alisar. Tem cada situação é um caso, né? Mas aqui como a pintura exige, né? Mas que coisa, tem um cisquinho ali que não, se eu tivesse querendo pintar e o cisquinho tivesse que manter, não ia. Mas não. Agora, gente, eu vou fazer aqui nas partes mais baixas aqui, eu vou fazer uns detalhes. Vou fazer umas manchas mais fortes aqui embaixo. Domingo Sávio era só cochilando, assistindo eu. Sueli Oliveira, para de cutucar, já tá linda, me dá uma aflição. Ó, não deve ser feito. Tipo assim, ó lá, não pode cutucar. Daí a lição fica mais inesquecível ainda, né? É só uma cutucadinha de nada. Então é isso, gente. Vai ser fácil vocês fazerem. O risco já está disponível aí. A Val disponibilizou não sei aonde. Quando eu for pintar flores, essas coisas, eu vou dar o risco para vocês. Quando eu estou pintando paisagem, eu coloco o risco lá no grupo, né? Porque eu tenho que ter um motivo para atrair o povo no grupo. Eu quero criar um grupo gigantesco.
pra gente fazer, pra todo mundo, né, os artistas aí divulgar os seus trabalhos lá, né? Já pensou colocar uma foto e 1.000 pessoas ver? É bom demais. Então, essa é a razão da gente estar querendo que o grupo cresça. Não é por mim, não. É por todo mundo. Por bem de todos. Acho que tá bom mesmo, né? Então é isso, gente, ó. Tem umas coisas aqui que eu teria que fazer. Por exemplo, eu tô querendo endireitar a bunda dessa maçã aqui. Engraçado, aqui tá certo. Não sei por que distorceu ali na... Eu tô olhando no meu monitor lá, eu tô vendo que lá ela estica um pouco a maçã. Acho que é porque até a câmera tá de lado, né? Acho que é isso. Daí eu tô entortando o meu aqui pra ficar parecendo certo ali. Depois daí eu dou uma ajeitada aqui de novo, né? Vamos ver o que o pessoal tá falando. Eu adorei esse estilo também. Ângela Pereira de Freitas. Joinha. Para de cutucar isso! A moça tá com infecção. Já parei, já parei. Uvas verdes são as mais pedidas. Nós vamos fazer. Tudo que vocês quiserem a gente vai fazer. Só que tem que fazer devagar, né? Um pouco um pouco outro. Porque é muita coisa pra gente fazer, né? Então, gente, eu vou ver aqui se eu consigo ver aqui. Final da Rocha. Tacho batido, que lindo. Obrigado, meu amigo. Que lindo, mestre Zé Arante. Boa noite para todos. Só deu para entrar agora. Ei, Fúvia. Vou mandar bilhetinho para você mandar lá pros pais. Então é isso, meu povo. Vocês gostaram da tinta da pintura meia assim, estilo mais soltinho? Vocês querem mais desse tipo de pintura? A gente vai fazer uma enquete, vai colocar lá. A Mônia vai fazer uma enquete para nós, vai colocar lá na seção de comunidade. Querem mais pintura soltinha, mais moderna, um pouquinho? Ou quer aquelas pinturas lisinhas, bonitinhas? Não é? Vocês que sabem. E é isso, Eli. Até que enfim eu parei de cutucar. Sossegou? Acabou os nervos? Ah, meu Deus. Então, pessoal, eu vou parar agora. A gente vai deixar para a próxima aula. Ficou maravilhoso, amor. Ficamos assim, gente. Até a próxima aula. Segunda-feira eu vou fazer aula. Vou fazer uma live. Geralmente na segunda-feira eu termino um quadro que eu começo na quarta. Mas acontece que esse aqui terminou já logo hoje, né? Então a gente vai fazer assim. Na segunda-feira eu vou terminar talvez a gente começa uma outra live, sei lá. Mas segunda-feira eu já acostumei a fazer. Talvez eu faça uma paisagem segunda-feira para a gente poder fazer natureza morta de novo, ou então flores na quarta, né? Na quinta. É quinta-feira que nós mudamos agora. Então ficamos assim, meu povo. Boa noite a todos. Até quinta-feira, até segunda e quinta, né? Eu ainda esqueci de fazer uma coisa aqui. A sorte é que eu tô com o pincel já até com a tinta aqui. Eu vou estragar, eu vou fazer isso só pra provocar a Sueli. Eu vou fazer isso só pra provocar a Sueli. Eu vou dar um mal cutucadinho.
Pronto, agora sim ficou certo, ficou terminado. E ainda faltou um pouquinho, mas agora vai ficar assim mesmo. Então é isso, gente. Dormem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Obrigado pela presença de todos, né?